orar Última, pedindo a bênção e a direção de Deus para esse nosso estudo dessa noite. Pode ser? pode. Obrigado, Senhor. Eu te louvo e te agradeço por este dia maravilhoso, Senhor. Esteve muito calor, mas agora está com uma brisa muito gostosa. E o Senhor esteja nos abençoando e que a palavra hoje venha aos nossos corações, abra o nosso entendimento e que o Espírito Santo esteja nos dando, Senhor, sabedoria nesta noite. Eu agradeço pela vida do pastor e que o Senhor esteja usando ele para as nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Nós vamos buscar encerrar o capítulo 2 e vamos entrar no capítulo 3 muito em breve. Agora eu já comecei a. Deixa eu colocar aqui a imagem para que vocês possam acompanhar. Enquanto isso, o pessoal vai chegando. Nós estávamos ali no capítulo 2, no versículo 16. Aí eu interrompi porque, por causa do horário. Continuando. E Paulo vem dizendo o seguinte: assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. E eu achei, e eu acho, e esse é um dos textos mais maravilhosos que eu encontro na carta de Filipenses, um dos, né, que é uma carta riquíssima para mim. No versículo 3 ele diz: Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas, nem discussões, para que venham a tornar-se puros, irrepreensíveis, filhos de Deus, culpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas do universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido esforçado inutilmente. O legal é que Paulo, quando ele diz isso aqui, gente, ele está trazendo aqui, ele traz uma série de informações aqui e de dicas. Quando ele está dizendo aqui, ponham em ação, eu não gosto muito do termo ponham, eu acho um tanto esquisito, mas a ideia é Possa ver como a realizar. catergazeste, catergazeste. O catergazeste no grego é aquela ideia de não deixa parado o que já está dentro de você, porque que tem que ter aquela força, uma força motriz viva. E aí, para traduzir para o português, foi um horror, né? Põe em ação a salvação de vocês, ou seja, aquilo que você já recebeu do Senhor, a salvação em Cristo. Ou seja, você foi resgatado, transportado das trevas para o reino do Filho do seu amor. Ele transformou você, colocou você no mesmo patamar. Somos co-herdeiros com Cristo. E ele fala, inclusive, no meio de uma geração corrupta, perversa, é muito complicado. O que acontece? Ele quer que no meio disso, aquela herança que já está em você, você foi selado com o Espírito Santo da promessa. Agora o que vai fazer? Vai dar continuidade com o processo que já começou. E qual é o processo que começou? Nós somos discípulos dele. Uma coisa que a gente tem que aprender, meus irmãos, minhas irmãs, é que nós somos discípulos de Jesus. Esse é o processo que começou. E o que é ser discípulo de Jesus? É ser parecido com ele. É ser igualzinho a ele. Andar como ele andou, viver como ele viveu, olhar como ele olhava, perceber as coisas como ele percebia. E o mais legal de tudo, que é algo que você vai ouvir muito na nossa igreja daqui para frente, esse colocar a fé em ação, a salvação em ação, não é frequentar culto. Não, não, querido, não, querida. Todo mundo acha que colocar a fé em ação é frequentar a igreja. Não. Colocar em ação é fazer discípulo. É ser discípulo de Jesus.
é fazer outras pessoas que elas sejam discípulos de Jesus. Essa é a ideia. Se a igreja, Betão, a igreja é onde se reúnem os santos congregacionalmente para o instante de adoração. Eu achei que era só ir na igreja de domingo e estava tudo certo. Paguei minha dívida, tá tudo bem. Não, 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 não. Vida cristã, gente, é você levar outros a Cristo e fazer discípulos de Cristo. Acontece que em algum momento da história da igreja pós-moderna isso se perdeu. E as pessoas esqueceram que colocar em ação a salvação com temor e tremor é viver uma vida cristã igual Jesus viveu. O que Jesus fez? Discípulos. Você percebeu que na vida de Jesus, ele ia de vez em quando, ele ia na sinagoga, ia, pregava, e onde que você encontra Jesus fazendo os milagres e anunciando no meio do povo, fazendo discípulos? Essa é a ideia. E a última, a grande comissão, portanto, ide, façam igrejas e façam cultos. Foi essa a ordem que ele deu lá em Mateus 28, 18, 19 e 20? Não. Ele falou, ide e fazei discípulos. Ele não falou assim, ó, vão lá, faça um lugar para vocês se encontrarem só no final de semana e no restante da semana vocês esqueçam que Deus existe. Não. Ele ensinou a gente a fazer discípulo, colocar a salvação em ação. É isso. É fazer discípulos. Não tem outro método. Com temor e tremor. Porque é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. É ele que efetua, é ele que salva, é ele que transforma, é ele que muda. Eu não convenço ninguém com o meu discurso, por melhor que ele seja. Eu não mudo a vida das pessoas, quem muda é Jesus. Isso é obra do Espírito Santo, não é obra tua e não é obra minha. É obra do Espírito, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. É ele que transforma, é ele que liberta, é ele que cura, é ele que faz milagre, é ele que opera na vida das pessoas. Tem pregador que é eloquente, que prega muito bem, que ensina muito bem, tem professores ótimos, tem pessoas maravilhosas, tem pessoas que são ótimos profetas, mas é Deus quem realiza, querido. Se o cara for um exímio, maravilhoso, tremendamente eloquente, pastor, prega muitíssimo bem, ele vai pregar 1 hora e meia no máximo. E o restante da semana? Você vai ter que viver. Essa é a ideia. Esse é o conceito que está implícito aqui. E a vida tem que ser digna. E é por isso que nós estamos trabalhando essa ideia da igreja discipuladora. Essa ideia. A ideia da igreja discipuladora é viver colocar essa salvação em ação sempre com temor e com tremor. Temor não é medo, não é ter medo de Deus. Ah, agora vou andar na rua e Deus está com um piano para jogar na minha cabeça. Esse conceito está completamente errado. É ser discípulo de Jesus, é seguir os passos de Jesus, é andar atrás do Mestre, viver como ele viveu, andar como ele andou. Nós falamos isso semana passada, mas eu estou ratificando aqui. Por quê? Porque aí que depois que você entendeu isso, aí você vai entender o que é façam tudo sem queixas, nem discussões, tá? Lembra do Gong Small? Quando você entendeu o que é viver a vida cristã, aí você não vai se queixar. Lembra que eu falei do Paulo e Silas, que foram lá, aquela situação toda, preso, açoitado. Deus realizou um milagre. Para quê? Para que venham a tornar-se puros, irrepreensíveis. Tudo sem murmurar.
E mais legal, puros e irrepreensíveis. Lindo, né? E também inculpáveis no meio de uma geração corrompida, depravada, na qual vocês brilham como estrelas do universo. Brilham. Maravilhoso. Retendo firmemente a palavra. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. E sabe que esse esforçado aqui é como um treino que se faz preparando-se para uma competição. Ou seja, o trabalho que Paulo está fazendo todo dia, que ele fez todo dia, de anunciar, de pregar, de dizer que Jesus era o Cristo, de explicar para as pessoas, inclusive as prisões, não foi inútil. Nós tínhamos chegado até aí. E aí a gente avança. Contudo, depois de tudo isso, quando tem o contudo, gente, ou muito embora, ou no entanto, ou portanto, entendeu? Contudo, mesmo que eu esteja sendo, aí a expressão é maravilhosa. Mesmo, olha a expressão que Paulo usa, que é Tá. linda, tá? Sim. Mesmo que eu esteja sendo derramado Sim. como oferta. Sabe o derramado? A expressão derramado aqui era a mesma coisa quando acontecia a oferta de libação, que acontecia no santuário. O derramado aqui é aquele mesmo derramado que Davi, quando os seus valentes, um dia ele falou, eu queria beber a água do poço de Jacó, e os valentes de Davi irrompem lá no meio da raia dos filisteus, e vão lá no poço e pegam a água do poço de Jacó, e levam lá para Davi. Aí ele chega o dia de Davi, ô Davi, tá aqui a água do poço que você queria beber, nós fizemos isso aqui por amor a você. E ele pega aquela água, e ele fala, eu não sou digno de beber água que vocês trouxeram com tanto esforço. E ele derrama diante do Senhor como oferta ao Senhor. Aquilo foi conseguido com muito sacrifício, que era o desejo profundo do seu coração, que ele revelou aos seus mais próximos e mais queridos. E ele derrama. A palavra derrama é a mesma aqui, e a mesma de derramar com oferta de libação, que está lá em Deuteronômio, e a que ele está usando aqui. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Gente, ele está querendo dizer com isso a mais ou menos a mesma coisa que ele disse lá em Romanos, no capítulo 12, versículo 1. Lembra? Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Em tudo que você fizer, em tudo que você realizar, na forma que você fizer, ou do jeitão que você quiser, ofereça tudo isso para Deus. A sua vida no altar para Deus. Lá na padaria, na hora de passar, de pedir o pão, com uma oferta suave, chega para a pessoa e diga eu te amo. Ou diga Jesus te ama. Ou como está a sua vida com Jesus? Sabia que Jesus te ama, tem um plano maravilhoso para a sua vida? Betão, mas a pessoa vai me olhar estranho. Não, não, gente. O mundo está carente, precisando de Jesus. A sede de Jesus é imensa. Nós entregamos a vida para Jesus e a ideia é que nós nos ofereçamos do mesmo jeito que Paulo se ofereceu. As cadeias, as prisões, os açoites. Ele considera como se a vida sendo derramada. Ah, Betão, mas ninguém vai reconhecer o meu trabalho. Não, ninguém tem que reconhecer o seu trabalho. Quem tem que reconhecer o seu trabalho é Deus. Verdade. Não faça para o homem. Não faça para aparecer para o mundo. Se a tua, quando deres da tua oferta, lembra disso lá em Mateus, capítulos, nos primeiros capítulos dele no Sermão do Monte, e no 6 em diante? Não faça, não saiba a tua mão direita o que faz a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita.
Eu não vou fazer para aparecer, porque hoje em dia tem umas coisas que a pessoa faz por desencargo de consciência ou para satisfazer os desejos da sua memória, da sua consciência e achar que vai ter recompensa. Não, não, queridos. Nós não somos chamados para isso. Nós somos chamados para resgatar o mundo, fazer discípulo e ter uma vida que tem que ser, no mínimo, igual a de Jesus, parecido com ele, que glorifique a Deus. Ah, isso é utopia? Não é utopia. Isso é vida controlada pelo Espírito Santo. Fora disso, é tentativa, é forçação de barra, é buscar aparecer. Ai, mas eu sou tímido. Não, não precisa ser expansivo. Você só precisa, de vez em quando, deixar o Espírito Santo te usar e entregar a sua vida nas mãos de Deus e deixar o Espírito Santo fazer a obra. O que Paulo está pedindo para os filipenses, lembra que os filipenses, meus queridos, eram um povo orgulhoso. Lembra que eu já expliquei, vou ratificar aqui. Eles tinham orgulho de ser romanos, falar a língua romana, se vestir como um romano e ser chamado de romano. A cidade de Filipo era uma colônia, era modelo de Roma. Os generais aposentados ganhavam terra lá porque levariam a cultura e viveriam bem ali, sendo representantes. E sabe o que você é? Vou dar uma dica para você. Embaixador do rei. Você é o representante do reino dos céus, aonde você passar. Você é o representante de Deus, aonde você andar. Inclusive, gente, está precisando de alguns embaixadores do reino na igreja. Está precisando. Estão com uma carência muito grande. Tem um pessoal que frequenta culto, não estou criticando ninguém, viu, gente? Tem uns ótimos frequentadores de igreja, gente que, olha, não perde um culto, todo domingo lá está na igreja. Aí quando sai pela porta, chega lá no portão, chega assim, Jesus, até a semana que vem, hein? E se vier a semana que vem, fica aí, Jesus. Eu volto a semana que vem. Vou repetir o que Paulo escreveu, inclusive, aos Romanos também. Portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional, não é uma fé burra, é uma fé consciente naquele que é todo-poderoso, naquele que é Senhor absoluto. Continuando, espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo, brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícia de vocês. Não tenho ninguém como ele que tem interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado, porque serviu comigo no trabalho do evangelho como um filho ao lado de seu pai. Portanto, é ele quem espera enviar, tão logo me certifique da minha situação, confiando no Senhor que em breve também poderei ir. Interessante, né? Ele está escrevendo essa carta, ele está preso lá em Roma, porque ele apelou para Roma, porque assim os sacerdotes que o perseguiam não podiam acompanhá-lo até lá. Ele encontrou com alguns príncipes, com alguns reis aqui, que ele falou, inclusive, está lá relatado no livro de Atos. E as pessoas falam assim, mas não tem culpa nenhuma nele. Por que ele está preso? Mas como ele apelou para César, ele vai ter que falar com César. Nós sabemos, né, agora, que nesse processo ele acabou sendo martirizado também. Mas, tá? Continuando, ele está mandando Timóteo. Quem é Timóteo? Timóteo
É aquele jovem que Paulo foi primeiro a Derbe, depois a Listra, onde havia um jovem discípulo chamado Timóteo. A mãe dele era uma judia, convertida, e o pai era grego. Está lá em Atos 16, versículo 1. E ele escrevendo para o próprio Timóteo: lembro-me da tua fé sincera, como era de sua avó Loide e da sua mãe Eunice. Eu sei que em você essa mesma fé continua firme. Na carta que ele escreveu para o próprio Timóteo, lá no capítulo 11, versículo 1 até o 5. Por isso, enviei Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor. Ele nos lembrará de como sigo Cristo Jesus, de acordo com o que ensino, em todas as igrejas, em qualquer lugar onde eu vou. Olha aí, ó. Ele fez um discípulo. Ele fez discípulo. Olha o discípulo dele como que era. Eu vou te fazer uma perguntinha simples, objetiva. Quantos discípulos você tem? Não precisa responder para mim, não é nem abra o microfone, Hum. tá? Essa é uma pergunta que você vai ouvir algumas vezes na nossa igreja. E aí nós vamos para o versículo 21. Todos os outros se preocupam apenas consigo mesmos e não com o que é importante para Jesus. Mas você sabe que Timóteo provou seu valor como um filho junto ao seu pai, que tem servido ao meu lado na proclamação de boas novas. Legal, né? E olha só o que William Barclay, um comentarista, inclusive que eu estou usando como bibliografia, ele escreveu sobre Timóteo. E eu quero ler para vocês. Timóteo era de suma utilidade porque podia ser enviado a qualquer lugar e sempre estava disposto a ir. Nas mãos de Timóteo, uma mensagem estava tão segura que se o próprio Paulo, como se o próprio Paulo a levasse. Outros podiam ser consumidos pela ambição egoísta e preocupar-se apenas por seus próprios interesses. Mas Timóteo tinha como único desejo servir a Paulo e servir a Cristo em sua igreja. Timóteo é o patrono de todos aqueles que se sentem muito satisfeitos, ocupando o segundo lugar sempre que possam servir. É interessante, quando Barclay escreve isso aqui sobre Timóteo, eu me lembro de João. E João, quando escreve, eu sou amigo do noivo e me alegro com o noivo. Se nós pudéssemos entender a profundidade disso, e entender que viver para Jesus e ser imitador desses caras. Aliás, eu não sei quem são os seus mentores. O que é mentor? Aquela pessoa que ajuda você a formar a sua consciência e a sua cosmovisão de mundo. Isso é mentoria, isso são mentores. Nós temos que fazer trabalho de mentoria agora com a liderança da igreja. Qual é o trabalho? O que é o trabalho de mentoria? É formar uma visão, trazer uma visão e compartilhar das nossas vidas a tal ponto que façamos nossos imitadores nossos. Ou seja, nada mais é que fazer discípulos. Aí no 23, ele fala assim: espero enviá-lo assim que souber o que me acontecerá. E tenho confiança no Senhor, que em breve eu mesmo irei vê-los. E Paulo não chegou até Filipe novamente. E o impressionante é que a confiança dele é de que ele iria. E aí, ele continua, no 25. Contudo, ou seja, depois de tudo isso, penso que será necessário enviar de volta a vocês Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades, pois ele tem saudade de todos vocês, está angustiado, porque ficaram sabendo que ele esteve doente. De fato, ficou doente, quase morreu, mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, logo o enviarei,
para que quando ouvirem novamente, fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. E peço que vocês o recebam no Senhor, com grande alegria, e honrem homens como este, porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar, ou não me podiam dar. Percebeu que ele está falando do Epafrodito? Quem é o Epafrodito? Epafrodito foi aquele cara que que a igreja de Filipe mandou lá para ficar junto com o Paulo, levou uma oferta e o Epafrodito ficou lá servindo o Paulo. Servindo, exatamente, servindo. Irmãos, a gente não tem muita ideia disso, porque hoje em dia os tempos são muito complicados, a coisa está bem complicada. Mas para você ter uma ideia do que é servir, olha o que os diáconos fazem na nossa igreja. O corpo diaconal, o que eles fazem? Eles servem. Como? Eles estão ali na entrada da igreja, ele está recepcionando as pessoas, auxiliando as pessoas. Olha, pode sentar ali, meu irmão, tem um lugar ali, tem um lugar lá. No momento da ministração da ceia do Senhor, eles servem os irmãos. Posição de servo, bonito, né? Grandioso isso, né? Eles servem. E eles fazem com alegria, é eles que preparam a mesa, é eles se acontece alguma coisa no culto, é eles que vão atender, para que você não precisa sair do culto. O que está acontecendo? O que aconteceu? Queridos, ele foi dado aos diáconos, eles estão lá, o trabalho deles é servir a igreja. Se tiver alguma necessidade, a pessoa está precisando de quê? Está precisando de ajuda, vamos lá, leva ajuda para lá. E aí vai, uma série de coisinhas. Você não tem noção de quantas coisas acontecem enquanto está acontecendo um culto. E ele está falando aqui, ó, penso que será necessário enviar de volta a vocês Epafrodito. Então, Epafrodito, em primeiro lugar, é o cara que veio para servir, ficou doente, e aí, mais legal ainda, mensageiro aqui, a palavra mensageiro aqui, ela tem um sentido mesmo de enviado. Ou apóstolo. Mensageiro aqui, apóstolo. E olha, quando você vê aqui apóstolo, o pessoal gosta do título de apóstolo, né? Tem um monte de gente colocando título de apóstolo aí. Cabe aqui uma explicação. Apóstolo tem dom de apóstolo, que é dom do Espírito. E apóstolo de Jesus são aqueles que viram Jesus. O Paulo fala que ele é apóstolo e ele encontrou com Jesus, não encontrou lá no caminho de Damasco. E depois disso? Depois disso, queridos, são enviados. Mas para dizer que é apóstolo é bem complicado, tá? Ah, mas o cara tem o dom de apóstolo. Ele vai sair anunciando o evangelho e o Espírito Santo vai fazer e vai mostrar claramente que é. O cara, quando ele coloca o título nele mesmo, é complicado. A igreja envia os nossos missionários, são os nossos enviados, são os nossos mensageiros. No grego, são os nossos apóstolos. E eles vão para o campo e anunciam a palavra. Continuando. Por isso o termo aqui, mensageiro, tá? Ele é apóstolon. Apóstolon. Todo aquele que é enviado com uma mensagem, com um recado. A palavra que Paulo usou aqui é essa. Ah, mas o pessoal está traduzindo como enviado, como mensageiro. Mas o termo que está usado aqui, colocado aqui, é apóstolo. Ele foi para fazer um serviço e foi para levar a mensagem para o Paulo como é que a igreja estava. Tem um outro texto, né, que é para servo, tá? Que é o leitorgon, que também é usado para quando quem era Epafrodito? Um irmão, era um cooperador, era um companheiro da milícia, era um mensageiro da igreja, era um auxiliar da igreja para ajudar Paulo. E alguém que aceitou a função e não chegou assim, manda outro,
eu tenho minhas atividades, eu tenho minha vida, eu não vou negar o que eu estou fazendo, tá aí. Eu vou ficar lá o dia inteiro na igreja? Agora? Vou trabalhar na igreja? Lógico que eu faço essa colocação aqui para você entender que ele largou o que estava fazendo e foi lá servir o Paulo. É lindo, né? Tem que ser muito altruísta. Por que que eu vou mandar ele de volta? Porque ele tem saudade de todos vocês, está angustiado, porque ficaram sabendo que ele estava doente. E de fato ele ficou, quase morreu. Alguns historiadores acreditam que ele pegou esqueci o nome da febre, uma febre lá do tipo do Egito lá, que era muito comum naquela região. Tipo uma dengue que nós temos aqui hoje, entendeu? Também era transmitida por um mosquito. Mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim, para que não tivesse tristeza sobre tristeza. Detalhe interessante: um cara que foi servir, foi enviado pela igreja, ficou servindo Paulo e adoeceu. Então o crente fica doente? Fica. Ele pode adoecer? Pode. Epafrodito não adoeceu? Adoeceu. Mas depois recuperou, se recuperou. Pode acontecer dele não se recuperar? Pode. Pode acontecer dele morrer? Pode. E Deus deixa as pessoas morrerem, Betão? Deixa. Sabe por quê? Lembra que ele colocou lá no começo? Porque para mim viver é Cristo, morrer é lucro. Aquele que morre no Senhor, ele vai para a glória, encontrar com Jesus. Ele vai passar na frente de mim e de você. Ele vai estar com Jesus. Mas, Betão, você está desprezando a vida? Não, não estou desprezando a vida. A vida é dom de Deus. Só Ele tem autoridade para tirar e para dar e para tirar. E quando Ele decide, não tem idade, não tem tamanho, não tem riqueza, não tem cor. Por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, quando você encontrar com alguém e o Espírito Santo falar assim, fala, anuncia, pode ser a última oportunidade que essa pessoa vai ter na vida de ouvir falar que Jesus a ama. Ouvir falar que Jesus tem um propósito na vida dela. Mas Epafrodito não morreu. Por isso, logo enviarei, Paulo continua no versículo 28, para que quando vierem novamente fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. Peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria e honrem homens como este, porque ele quase morreu por causa do amor e por causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não me podiam dar. E aqui eu quero abrir um parênteses aqui. Nós tivemos há poucos dias atrás o nosso missionário que está lá na África, na nossa igreja. Queridos, eu vou dar uma dica aqui para vocês e para você que vai ouvir essa gravação. Quando essas vidas, como esse missionário que passou na nossa igreja, passarem pela nossa igreja, são vidas que nós estamos enviando. Esse nosso missionário está num país que eles matam cristãos. Ele está num lugar onde a pobreza é extrema. Extrema pobreza. Você não sabe o que é isso, meu irmão. Você não sabe o que é isso, minha irmã. Aqui no Brasil, as pessoas têm situação de pobreza. Tem. Lá no norte da África, a pobreza é muito maior. Bem maior. Na cidade que ele está, chamada Cidade do Lixo, eles vivem de reciclagem. É a única forma de subsistência que existe lá. Não tem emprego, não tem outra atividade a fazer, a não ser trabalhar com reciclagem. Tanto que muitos ali não têm esperança. E
ser cristão naquele país é risco de morte. A dica que eu quero dar para você é quando você vir passar pessoas, está conosco hoje o missionário, ou está conosco hoje a missionária, queridos, faz um esforço, queridas, faz um esforço para pelo menos passar, dar um abraço neles, recebê-los com carinho. É o que Paulo está pedindo que a igreja faça com o Epafrodito. Ele está voltando do campo, ou seja, está voltando da obra. Mas por que também? A igreja chegou, mandou o cara, e voltou, o pessoal falou assim, mandamos o cara para ficar com o Paulo lá, o cara voltou. Algumas pessoas podem até achar dessa maneira, e pensar dessa maneira. Nós mandamos um missionário para o campo lá, agora o missionário está voltando. Nós vamos ter missionários que vão estar voltando do campo. Gente, nós temos missionário tem mais de 80 anos. Está servindo no campo. E alguns deles não vai ter mais condição de sequer se locomover. E eles precisam de ter um período de um mínimo. Talvez alguns deles voltem como Epafrodito voltou. E quando vierem, os acolham. Recebam com carinho. Porque serviram, combateram o bom combate. Versículo 29. Peço que vocês o recebam com alegria e honrem homens como este, porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a sua vida para suprir a ajuda que vocês não me podiam dar. Ou seja, a igreja não tinha como acolher e cuidar ali e atender Paulo. Impressionante. Arriscando a vida. Ah, arriscando a vida é uma palavra bem interessante que Paulo usa. É o, é o parabolossemenos. Paraboleusemenos. Paraboleusemenos, no grego, sabe? Quando tinha alguma doença contagiosa, algumas pessoas atendiam esses doentes. O nome que era dado a eles era justamente parabolos, para, paraboleusemenos. Paraboleusemenos são aquelas pessoas que entregam, arriscam a própria vida em favor do outro. Em favor do outro. Olha a grandiosidade desse cara, do Epafrodito. Arriscou sua própria vida. Esteve lá. Adoeceu. Quase morreu. Mas não parou de servir. Show de bola, né? Ter alguém assim, né? Fantástico. Maravilhoso. Eu fico impressionado quando eu vejo é, gente assim. E aí, o Paulo continua. O Paulo continua agora, só que agora, no capítulo 3. Se você não leu o capítulo 3, riquíssimo também, e ele começa assim, no capítulo 3, dizendo assim: veja bem, a carta está continuando. Por fim, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Nunca me canso de dizer essas coisas e faço para protegê-los. Cuidado com os cães, aqueles que praticam o mal, os mutiladores que exigem a circuncisão. Pois nós, que adoramos por meio do Espírito de Deus, somos os verdadeiros circuncidados. Alegramo-nos no que Cristo Jesus fez por nós. Não colocamos nenhuma confiança nos esforços humanos, ainda que, se outros pensam ter motivo para confiar nos próprios esforços, eu teria ainda mais. O que está dizendo? Por fim, meus irmãos, alegre-se no Senhor.
Você percebeu que mais uma vez ele está pedindo aqui para você se alegrar no Senhor? Se alegrar em quê? No Senhor. Ah, na situação em volta de mim? Gente, isso aqui tudo passa. Isso aqui tudo é passageiro. É como um vapor que aparece e logo depois se dissipa. Ei, Betão, você não sabe como é que está a minha vida. Meu querido, minha querida, Deus conhece o teu coração. E a Bíblia diz que a palavra não veio, ainda não veio aos seus lábios, ele já sabe aquilo que você vai dizer. Ele conhece as tuas angústias, ele conhece as tuas lágrimas, ele conhece o desejo do teu coração. Nunca me canso de dizer-lhes essas coisas e faço para protegê-los. É muito legal que eu me lembro de João 16:22. Da mesma forma, agora vocês estão tristes, mas eu os verei novamente. Então se alegrarão e ninguém lhes poderá tirar essa alegria. Lembra daquela musiquinha? Essa alegria não vai mais sair. Essa alegria não vai mais sair. Essa alegria não vai mais sair de dentro do meu coração. Queridos, é isso mesmo. É alegria que não termina, é alegria que não passa, é alegria que não depende das circunstâncias exteriores, não depende se está muito calor, não depende se está frio, não depende se ventou, se não ventou, não depende se tem inflação, se não tem inflação, não depende se tem do preço da gasolina, não depende dessas coisas. É alegria que vem lá de dentro do coração, porque quem dá é o Espírito Santo de Deus. E errei aqui no slide. Agora foi, acertei. Porque, querido, se a coisa, a barra está pesada, se a vida está difícil, eu quero que você se lembre do seguinte: Romanos 8:35 a 39. O que nos separará do amor de Cristo? Serão as aflições, ou calamidades, perseguições, ou fome, miséria, perigo, ou ameaças de morte? Como dizem as Escrituras, por causa de ti enfrentaremos a morte todos os dias, somos como ovelhas levadas para o matadouro. Mas apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada e nem toda a criação jamais poderá separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, querido, alegre-se. Regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, regozijai-vos. É por isso que essa carta é chamada Carta da Alegria. Quando você conseguir entender que Deus te ama e cuida de você, quando você conseguir entender que nada acontece sem que Ele queira, saiba ou permita, que tudo, tudo está no controle dele, aí você vai começar a se alegrar. E aí ele tem uma frase aqui que é impressionante, ele diz assim, cuidado com os cães. E cães, naquele período, gente, era algo pejorativo, terrível. Inclusive, até hoje, no Oriente Médio, quando você quer denegrir alguém, aqui no Brasil existe uma infinidade de palavrões. Aliás, são todos repetidos e são os mesmos. Mas o ser chamado de cão no Oriente Médio é tremendamente pejorativo. E Paulo, ele usa essa expressão aqui. Aqueles que praticam o mal, os mutiladores que exigem a circuncisão. Presta bem atenção. Pois nós, que adoramos por meio do Espírito de Deus, somos os verdadeiros circuncidados. Alegramo-nos no que Cristo Jesus fez por nós. Não colocamos nenhuma confiança nos esforços humanos. Ainda que, se outros pensam ter motivo para confiar nos próprios esforços, eu teria ainda mais. Queridos,
O problema que Paulo enfrentava ali naqueles dias era uma questão séria, a questão da circuncisão. Mas tinha judeu nessa região também, Betão? Tinha. Tinha judeu espalhado por tudo quanto era região. E hoje em dia, inclusive, tem gente que quer trazer ritual judaico para dentro das igrejas, viu, queridos? Quer judaizar a igreja. Inclusive, mas quer judaizar, vai praticar circuncisão. Aí é complicado. E sabe como eles chamam? Aqueles que praticam o mal. Mutiladores. Pois nós que adoramos por meio do Espírito somos os verdadeiros circuncidados. Aconteceu no coração. É no coração que a mudança acontece. Nós que no Espírito adoramos a Deus. O culto cristão não é questão de ritos ou de observância de detalhes ou prescrições legais. O culto cristão é questão de espírito e coração. Guarde isso, tá? Em Jesus Cristo está a nossa única glória. A única glória do cristão não é o que faz por si mesmo, mas sim o que Cristo já fez por ele. O único orgulho do cristão é que Cristo morreu por ele. O sacrifício não é nosso. O sacrifício é dele. Quem tinha que fazer alguma coisa foi ele. O cristão não confia na carne nem no meramente humano. O judeu depositava sua confiança no sinal físico e carnal, da circuncisão, e nas realizações humanas, das prescrições e deveres da lei. Eles tentavam obedecer à lei, cumprir a lei. A verdadeira circuncisão não é uma marca na carne, é o culto verdadeiro. A verdadeira glória é a verdadeira confiança na graça de Deus em Jesus Cristo, nosso Senhor. Aí o pessoal fala assim: o culto verdadeiro, Betão, é aquele que acontece domingo. Não! Culto que começou no dia em que você entregou a vida para Jesus. Espera aí. Então o culto começou no dia que eu entreguei a vida para Jesus. E termina quando? Não termina mais. Sabe o que quer dizer quando a Bíblia diz o véu do templo rasgou-se de cima a baixo? O que aconteceu quando Jesus. Lembra quando na crucificação? Acabou a separação entre Deus e os homens. Nós estamos em constante culto. Por isso que você vê lá em Pedro escrevendo orar sem cessar. É isso. Então eu estou orando aqui, agora eu vou entrar na sua presença. Não, você não vai entrar na presença, você não sai mais da presença de Deus. Então eu não saio mais da presença, não sai mais. Quando você começar a entender isso, que você não sai mais da presença de Deus, quando você assimilar isso, você está dando o primeiro passo na fé cristã. É assim. Lá no meu trabalho, estou com Jesus. Lá em casa, estou com Jesus. Ônibus, estou com Jesus. Entrou, Jesus. Estou dirigindo, estou com Jesus. É isso mesmo. O tempo todo. Aí, e Paulo diz, ele fala o seguinte, uma coisa muito legal. Ele chega para os filipenses e fala assim: escuta, estão confiando nesse negócio aí? Só para vocês saberem, tá? Fui circuncidado com 8 dias de vida, que era a tradição israelita. Sou israelita de nascimento. E ele fala assim ainda, da tribo de Benjamim. Sabe o que ele quer dizer quando ele fala da tribo de Benjamim? Tribo de Benjamim era o top da aristocracia israelita. Lembra quando se separou o Reino do Norte e o Reino do Sul? Jeroboão ficou com dez tribos e Roboão ficou com 2 tribos, Judá e Benjamim. Permaneceu firme. Benjamim era filho de Raquel, esposa predileta de Jacó. Dos 12 patriarcas, só Benjamim
tinha nascido na terra prometida. E da tribo de Benjamim provinha o primeiro rei de Israel, Saul. E não há lugar a dúvidas de que por esse mesmo rei tinha recebido Paulo seu nome original, Saulo. Saul, Saulo. Pegou aí a ligação? E quando, sob Roboão, o reino se rasgou e dividiu, as 10 tribos se separaram com Jeroboão, a tribo de Benjamim foi a única que permaneceu fiel ao Judá. Eu já tinha citado. E quando a nação voltou do exílio, o novo núcleo nacional provinha das tribos de Benjamim e Judá, porque Samaria foi escravizada lá pelos assírios antes do cativeiro babilônico, porque se envolveram com tudo quanto é tranqueira nessa vida que podia se envolver. A tribo de Benjamim tinha lugar de honra na linha de batalha, a tal ponto do grito de guerra de Israel era: após ti, ó Benjamim. Está lá em Juízes 5,14 e Oséias 5,8. A importante festa do Purim, que a cada ano se celebra com grande regozijo de comemoração, comemorava a libertação, que narra um choro de Ester, e cuja figura central era o benjamita Mardoqueu. Quando Paulo afirma que pertence à tribo de Benjamim, não só afirma ser um verdadeiro israelita, mas também pertencer à mais alta aristocracia de Israel. Você percebeu quando ele fala aqui da tribo de Benjamim? Os caras, opa! Não é um Zé Mané qualquer. Um verdadeiro hebreu. Mas por que ele está escrevendo isso? Ele está escrevendo isso para aquele povo que está vivendo no meio de um grupo de romanos, que tem orgulho de ser romano. Alguns israelenses são judeus, no meio de um grupo que tem orgulho da sua raça, e o judeu também é orgulhoso da sua raça. Quando lê isso aqui, aflora todos os seus sentimentos de patriotismo. E olha só, eu era membro dos fariseus. Gente, o fariseu é aquele grupo que Jesus critica. Eles eram tão aferrados à lei, tão queriam cumprir a lei com tal, que eles, quando eles eram tão bons no conhecimento da lei, que eles tinham a lei de cor, eles acrescentavam filactérios ao manto dos seus vestidos. Fariseu, aquele que cumpridor da lei, extremamente obediente à lei judaica, tanto a ponto de ele conseguiu cartas para Damasco para ir atirar quem era cristão, que era contrário, divergia da lei, para colocar para fora da sinagoga. Tanto que, tá? O primeiro mártir cristão, quando martirizaram o primeiro mártir cristão, as pessoas que foram apedrejar Estevão colocaram seus mantos aos pés de um discípulo chamado Saulo. Era tão zeloso que perseguia a igreja. E quanto à justiça, cumpria a lei com todo rigor. Olha o calibre do cara. Depois de uma descrição dessa, só para lembrar, Atos 23, então Paulo disse: sou judeu, nascido de Tarso, cidade da Cilícia, fui criado aqui em Jerusalém, educado por Gamaliel. Gamaliel tinha duas escolas, a escola de Gamaliel e de Ramai. Como aluno dele, fui instruído rigorosamente em nossas leis e nos costumes judaicos. Tornei-me muito zeloso de honrar a Deus em tudo o que fazia, como vocês são hoje. O comandante, como lá em Atos 21:40, o comandante concordou de modo que Paulo ficou em pé na escadaria, fez sinal para todo o povo se calar, e logo em silêncio profundo envolveu a multidão e lhes falou em aramaico, o idioma deles. O judeu tinha uma dificuldade quando ele ia para algum outro povo, ele aprendia o idioma facilmente e esquecia o seu idioma natal. Paulo, quando ele falava o aramaico, preservava a sua língua natal.
a sua origem. Cara, o cara era bom, era fera, fera mesmo. E claro, fariseu, cara de ponta. Oh, Jesus, misericórdia. Já deu a hora e eu nem percebi. Pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Queridos, eu vou parar por aqui que eu tenho que franquear a palavra para vocês. Perguntas, dúvidas, comentários, críticas, é para vocês. A palavra é de vocês. Vou dar alguns minutinhos para a gente poder dividir. Se você estiver falando, eu não estou ouvindo porque seu microfone está fechado. Pelo silêncio, eu vou entender que tudo bem. Eu só quero Opa, acrescentar mais um pouquinho no Epafrodito. Você citou bem que os diáconos trabalham, é tão bonito o trabalho deles, mas eu falo que ali eles são reconhecidos. Imagina você pegar um camarada ali da sua igreja, um servo ali, experiente no trabalho e em servir o outro, e falar, agora você vai acompanhar um preso lá, que pode estar amarrado, não sei como é que ele estava fazendo as necessidades dele. Ele precisava não só levar, não só levou o donativo, como a presença dele precisava estar lá junto com o Paulo. E ele não era bem quisto lá por todos aqueles ali que estava. Foi um camarada de lá para vir servir um preso aqui. A gente não sabe por que ele quase morreu. Porque fala que ele entrou em lutas comigo. Porque quem que quer ser amigo de um preso, de um perseguido, é verdade. não é? Então, ali é muito sério essa, esse Epafrodito, a gente fala como se dentro da igreja há um trabalho que tem reconhecimento ali, eles têm honra, graças a Deus, e Certeza, minha irmã. precisa ter. Concordo plenamente. A quem honra, Plenamente. honra. Todos vocês que trabalham, que estão na frente, que a gente vê que serve, tem que ter honra, ser honrado. Deus manda isso. Agora, aquele ali, você vê que ele não tinha honra, não. Só Eu não sei misericórdia. no que ele ajudava, se é nas feridas do Paulo, se é tirar o banheiro do Paulo, fazer a limpeza, em tudo ele servia. Ele Cara, falava, era ele está aqui me suprindo a carência que vocês não podem estar dando, mas vocês enviaram, beleza. era cristão mesmo. E lindo. Eu só estou fortalecendo um pouco os dois. E o Timóteo, ele fala assim que ele foi de caráter provado. Era como um pai e um filho que via tudo que o pai fazia, não escondia nada dele, ele ensinava e esse filho aprendeu. Porque olha para uma pessoa falar que eu garanto para esse aqui que ele é o melhor, que não tem nenhum da altura dele para eu mandar aí como se fosse eu, Não, é maravilhoso. impressionante como que ele Exatamente. Essa é a provou, palavra. Impressionante. como ele provou, né? A capacidade dele. E o Paulo tirava o Exatamente. chapéu e falava, eu assino embaixo, esse aqui não é perfeito. Que bacana. Não, mas a tua explicação hoje foi tremenda. É que a gente gosta de falar, Graças a só isso. Deus. Graças a Deus. Glória a Ele. Pelo silêncio, eu estou vendo aqui o Amós e a Bárbara, com muita alegria que os vejo. Eu vou pedir para a Bárbara orar agradecendo pelo estudo dessa noite. Pode ser, Bárbara? Vamos lá. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada, Deus, por mais essa reunião onde nós podemos aprender tanto da Tua palavra, Deus, e poder parecer mais com o Senhor, Pai.
Nós te agradecemos pela vida do pastor, que sempre vem aqui com tanta dedicação e nos ensina tanto, Deus. Eu fiquei imaginando como que ele prepara essa aula com tantas informações que são tão ricas, Deus. Eu louvo a Ti, Deus, pela vida dele, peço para que o Senhor traga perseverança e fé, Deus. Então, eu te agradeço, Pai, por tudo. Em nome de Jesus, amém. 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 Obrigado, queridos. Obrigado, Bárbara. Obrigado, Amós. Queridos, semana que vem nos encontramos nesse mesmo horário. Deus os abençoe. Um excelente final de semana para vocês. Nos vemos no Amém. domingo, ok? Fiquem na paz. Amém. Amém. Graça e paz, Tava amados com irmãos. saudades. Paz. Tchau. Deus abençoe a Tchau, todos. querido. Amém. Bom Amém. Deus demais, bom abençoe. demais. Bom demais.